Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante nos dias atuais, a opinião pública. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa também, bem como doutor em filosofia política. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite, e a gente espera poder, nessa noite, contribuir com a reflexão dos nossos telespectadores aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, sobre um tema clássico do pensamento político, filosófico, social, que é o tema da opinião pública, né? Então, espero que todos possam aí refletir junto conosco. Obrigado novamente pela sua presença. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, opinião pública. Comigo no estúdio da TVE está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, que é coordenador do curso de Pedagogia da UEPG, também professor do curso de mestrado em jornalismo da mesma instituição e doutor em filosofia política. Professor, quando a gente fala na palavra opinião, o conceito dela deriva da Grécia Antiga e muitas vezes se define opinião como uma interpretação da realidade que nem sempre corresponde à verdade dos fatos. Não sei se esse já é um pensamento oriundo da Grécia Antiga, eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito, e principalmente que consenso se chega em relação ao pensamento grego nesse aspecto, porque a própria filosofia nada mais é do que uma interpretação da própria realidade. E a filosofia, como nós a conhecemos, até onde eu saiba, pelo menos no Ocidente, o berço é a Grécia. No que se refere à formação da opinião pública, nós passamos por diferentes estágios, não necessariamente com essa expressão opinião pública. Temos, depois, ainda na Europa, usando a Europa como referência para o Ocidente, a questão da formação das cidades, dos burgos. Aí sim os nobres passam a se importar, os nobres que tinham poderio militar passam a se importar com a opinião dos burgueses, e na sequência a opinião do clero também se torna importante, mais importante do que já era, e temos num processo que é natural, a Revolução Industrial, o surgimento de uma massa operária muito grande e expressiva, que luta pelos seus direitos no século XIX, ao longo do século XX, e no século XX, sim, até onde eu saiba, é formada essa expressão como nós a entendemos hoje, pelo menos parcialmente, opinião pública. E eu gostaria de entender primeiro o conceito. O que é a opinião pública? E ao longo do programa entender, a opinião pública pode se contrapor à realidade dos fatos? Ok. Obrigado, Ney, pela pergunta. Eu penso que uma resposta, né, a todos esses pressupostos, né, esses plexos da própria pergunta, ela pode ser construída ao longo do programa, na medida em que também possibilitamos a construção do conceito de opinião pública ao modo como nós o compreendemos hoje. Tá? O fato é que nós podemos, assim, pensar, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, né? É muito comum nós, por exemplo, nas aulas de filosofia ou em diferentes contextos em que acontece, por exemplo, um processo formativo ou numa roda de conversas, alguém deseja saber qual que é a tua opinião sobre tal assunto, né? De modo que ter uma opinião significa ter uma representação sobre uma determinada realidade, um determinado contexto concreto, material, histórico, vividos, né? Quer dizer, você vive determinadas experiências num contexto específico e a partir daí, especialmente pela capacidade própria do ser humano de realizar a percepção
que é uma interpretação cognitiva de estímulos sensoriais vividos, ele produz representações na sua mente, né? Então, essas representações possibilitam não só a produção de imagens, mas também juízos de valor sobre essas mesmas imagens, né? É a partir daí que nós produzimos juízos que, quando expressos verbalmente, se tornam proposições que podem ser consideradas ou classificadas com o conceito de opinião propriamente dito. Tais juízos ou proposições expressas, materializadas, elas, na Grécia Antiga, eram vistas como opiniões sempre quando o seu status não passava por um processo de fundamentação que exigia comprovações ou até mesmo uma prefiguração metodológica capaz de determinar a validade e a verdade de tal juízo ou proposição, né? É nesse sentido que juízos e proposições poderiam ser classificados como, na Grécia Antiga, doxa, mera opinião, ou episteme, no sentido de que você tem a expressão de algo que sai de uma noção de senso comum ou até mesmo de uma consciência ingênua, mas que passa, de outro lado, por um processo de validação mediante o quê? Uma comprovação histórica, uma comprovação metodológica que tem status quase como que de ciência ou de expressão filosófica propriamente dita. Dentro, obviamente, de um conceito histórico, de um momento específico no tempo e no espaço. Isto. Então, quer dizer, você tem aqui uma diferença de classificação entre juízos e proposições, né? Quer dizer, entre representações de realidades que podem ser compreendidas entre doxa e entre episteme, né? É claro que quem vai determinar o que é episteme a ponto de estabelecer juízo de valor, verdade ou falsidade para as proposições, né, seriam então os filósofos na Grécia Antiga, mediante a determinação do método lógico, formal, verificado na elaboração das proposições. Então, quer dizer, existe uma correspondência entre o que se pensa e o que a realidade é. Toda vez que existe essa adequação, juízo de valor lógico, verdade. Se não existe essa adequação, falsidade. E aí você precisa verificar como que se dá, de fato, essa conformidade entre mente e realidade, tá? Então, a partir daí, você tem a possibilidade de formular juízos, né, que precisam ser validados. E essa validação se dá na determinação da verdade, né? Na Idade Média, o conceito latino de veritas, adequatio rei et intellectus, quer dizer, a verdade é a adequação entre a mente, né, que precisa se adequar a uma série de métodos prefigurados por Aristóteles e reafirmados depois na escolástica, que vai determinar a validade desta adequação da mente à realidade, tá? Então, o juízo de valor, ele ocorre, né, quer dizer, a verdade, ela ocorre mediante a adequação, talvez até desejável, do que você pensa com aquilo que é a realidade. O grande problema dessas representações formuladas é a possibilidade de você não inovar na produção do conhecimento, por exemplo. Por quê? Porque você só está descrevendo aquilo que a realidade é, praticamente produzindo tautologias ou círculos viciosos, A é igual a A, mas que não produz
inovações no sentido de que é preciso superar apenas esse determinismo de adequação, né? Quer dizer, é preciso trabalhar com a própria realidade, é preciso inventar, né? É quando que nós podemos verificar que o sujeito, a partir de outras operações ou outras faculdades intelectuais, é capaz também, né, de determinar o conhecimento, de determinar aquilo que ele poderia dar como verdade apenas a partir do aspecto da objetividade. Quer dizer, a sua subjetividade, na sua vontade, nos seus anseios, nas suas emoções, é capaz também de determinar o valor do conhecimento, né? Quando nós temos, por exemplo, no início da Idade Moderna, um pensador como René Descartes, né? Na sua célebre frase, penso, logo existo, né? Quer dizer, é a capacidade do sujeito de pensar, né? E a partir do seu pensamento e a partir da sua autoafirmação, determinar também o que é a própria realidade, né? Primeiro ele suspende tudo aquilo que poderia ser dado como certeza absoluta, expressão da mera tautologia dos lógicos clássicos, né? Para dizer o seguinte, olha, vamos duvidar de tudo, eu só não posso duvidar que eu estou duvidando. Então, quer dizer, o eu penso é uma primeira certeza, e essa primeira certeza é o que vai determinar, a partir da minha mente, a partir do meu modo de pensar, o que pode ser a realidade, tá? É a partir daí que nós vamos ter também uma forma de compreender a realidade, levando em conta os anseios pessoais, tá? Bom, o que nós poderíamos ter como uma síntese a partir desses primeiros movimentos do pensamento ocidental? Que existem dicotomias, né? Ou seja, formas antagônicas, contrárias, que a todo momento estão nos levando a uma problematização de validade dos juízos. Quer dizer, até que ponto nós podemos reconhecer um determinado juízo, um determinado pensamento, uma representação como válidos, né? E se é válido para você ou é válido para todos? Tá? A verdade, ela é universal, ou seja, válida para todos os sujeitos indistintamente? Ou a verdade é a expressão daquilo que você pensa como correto e pouco importa a forma como os outros sujeitos também pensam esta mesma formulação, né? Veja, quando nós relativizamos o que a ciência produz como expressão de uma verdade universal, dado o quê? Dado o movimento das próprias ciências, aquilo que, por exemplo, na ciência, vamos pensar nas ciências da saúde, né? As descobertas de hoje, quando estamos aqui estabelecendo essa conversa, amanhã podem já ser revistas com uma velocidade tamanha, dado que, dado todas as iniciativas de pesquisas, de novas descobertas, de novas possibilidades de intervenção tecnológica. Então, não dá para nós darmos um valor absoluto para a verdade, né? Existe um pensador que a gente, no campo da filosofia política, da filosofia da comunicação, trabalha bastante, é um filósofo, inclusive ainda vivo, Jürgen Habermas, os maiores filósofos aí da segunda metade do século XX. Ele nos coloca numa obra chamada Verdade e Justificação, o seguinte pensamento: verdade e falibilidade são os dois lados de uma mesma moeda, né? Quer dizer, todas as nossas teses, todos os nossos pensamentos, todas as nossas certezas podem ser relativizadas na ideia de que elas são falíveis,
mas ao mesmo tempo elas são perfectíveis. Quer dizer, pode sempre um status epistemológico melhorar dia após dia, a partir das descobertas prévias. Com isso, se relativiza também o conceito de uma verdade absoluta que foi defendida por muitos séculos, inclusive pela própria relação das instituições mais tradicionais, como a própria igreja, e mesmo com algumas expressões de ciência, né? Se relativiza a ideia de verdade no campo científico para dizer, olha, o método ele é determinante do modo como você compreende e produz juízos, produz representações. E dependendo da mudança de método, de acordo com a determinação do próprio sujeito e as suas compreensões de mundo, de realidade, de ser humano, você pode também ter outros resultados, né? Quer dizer, o sujeito determina a validade do conhecimento a partir do recurso metodológico que ele lança a mão, né? Por isso que não dá para dizer que a verdade é absoluta e só existe um caminho para se chegar a ela, né? Eu estou colocando essas proposições porque elas serão muito úteis posteriormente para nós falarmos sobre o modo como lançamos mão de uma opinião pública no campo da política ou em outros campos também. Professor, pelo que eu posso entender, essa necessidade de reunir a opinião pública com a verdade é essencial dentro do contexto atual, porque essa opinião pública valida o regime democrático, a democracia representativa, e automaticamente passa a ser muito importante dentro do campo político, porque os políticos precisam validar o poder que eles têm através do voto, através da democracia representativa, evitando, assim, conflitos com a sociedade que conquistou, através de muitas lutas, direitos civis. Pois bem, nós poderíamos, e eu não sei se isso é viável, definir opinião pública da seguinte forma, para que as pessoas em casa tenham uma visão um pouco mais sucinta, seria a expressão da participação popular na criação, controle, execução e crítica das diretrizes de uma sociedade. Essa definição é vaga ou é válida? Ou talvez as duas coisas? Ela é válida, mas ela, como você está aqui colocando, ela pode ser declinada em uma série de formulações também, tá? Quando eu remontei aqui o modo como nós produzimos representações, especificamente no campo epistemológico, né, quer dizer, da produção do conhecimento, e associando essa ideia de produção do conhecimento ao exercício da ciência, nós podemos também pensar que todas essas representações, elas acontecem em outros campos também, né? Quando você tem uma opinião, essa opinião, ela se dá como expressão de uma representação do sujeito, mas de um sujeito que vive diferentes contextos, que não somente o da forma como ele conhece os diferentes contextos, mas especialmente a forma como ele convive em diferentes contextos ou com diferentes pessoas, né? Como, por exemplo, não considerar aqui o fato de que você possui uma opinião que exerce uma performance, quer dizer, um desempenho, não só sobre você mesmo, mas sobre todos os sujeitos que vivem contigo, né? Ou que te assistem semanalmente no Lente Aberta, né? Ou nos diferentes contextos em que nós estamos inseridos. Quer dizer, todos os sujeitos, primeiro, a partir da sua própria opinião, e aí a gente pode considerar que é opinião justamente no contrário do público,
é a opinião privada, quer dizer, a opinião pessoal, né? Tem uma opinião, tem uma representação que tem como finalidade primeira o autogoverno, né? Quer dizer, o governo de si. Então, por exemplo, você que está aí nos assistindo tem como representação, e a partir daí tenta fundamentar isso a ponto de tornar um pensamento com validade científica ou ainda com uma opinião, um senso de realidade, busca determinar valores e formas de vida, né? São possibilidades, né, de representação que determina um autogoverno, né, um governo de si mesmo. E aí as deliberações sobre si. Agora, nós não podemos apenas ter autogoverno. Também necessitamos de um governo que possa atuar sobre nossas vidas, porque precisamos, no contexto de um Estado moderno, precisamos de segurança na vida, para poder, sobretudo, assegurar a propriedade privada. Então, em função disso, nós precisamos ter uma opinião comum a respeito do governo sobre a nossa forma de convívio. Existe diferença entre a opinião pública e o senso comum? A opinião pública, ela pode ser expressão de senso comum enquanto um senso comum a todos os sujeitos, quer dizer, o modo como todos sentem um determinado contexto. A validade científica, ela pode ser expressão de uma opinião pública, desde que atendidos metodologicamente uma série de critérios que não são reconhecidos num contexto de coletividade. Tá? É muito difícil você atestar validade ou até mesmo poderíamos dizer determinação da verdade numa opinião coletiva. Tá? O que você tem? Apenas a expressão de um senso de realidade comum a diferentes sujeitos. E aqui a gente já constrói um primeiro conceito de opinião pública, enquanto senso de realidade comum a diferentes sujeitos. Professor, na Idade Média existia uma expressão em latim vox populi Dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. E um pensador chamado Alexander Pope disse que a voz do povo é e não é a voz de Deus, ou seja, ele contradiz essa interpretação corrente na época. Na verdade, esse pensamento, eu acho, existia em grande parte porque o domínio da igreja sobre a população era muito forte. Então, era natural que se dissesse que era a voz de Deus, porque todos temiam contradizer o pároco, o bispo, o papa, enfim. Falando especificamente da Igreja Católica. É lógico que esse pensamento foi sendo revisto e hoje não passa de uma expressão popular, que ninguém leva a sério. A voz do povo é a voz de Deus. Isso ninguém leva a sério hoje em dia. Mas levavam a sério. A presença da religião, de uma certa forma, influenciou na construção da opinião pública ao longo da história e nos dias atuais influencia ainda? Influencia. Dependendo das sociedades, influencia. Claro que existem alguns contextos mais secularizados em que a religião tem pouca influência. Mas, e aí é importante dizer o seguinte, que a opinião pública ela acontece em diferentes contextos. A gente não pode dizer, por exemplo, que existe uma opinião pública hegemônica num país continental como o Brasil. Quer dizer, você tem diferentes contextos de opinião pública, ou seja, de sensos de realidade. Senso no sentido da sensação de realidade.
né? Que é produzida, que é efeito de contextos culturais, históricos, sociais, e aí você verifica que, por exemplo, em determinadas regiões do país, a religião ela tem um efeito para a opinião pública daquele contexto muito maior do que outros, né? Nós poderíamos pensar, por exemplo, quais são as fontes de formação da opinião pública da sociedade pontagrossense, né? Quer dizer, de um senso comum à maioria dos sujeitos que vivem neste contexto. O fato bem interessante e aí a gente colocou aqui uma palavra-chave, né? De que a opinião pública, ela não é, como toda opinião, ela não é inata, ela não nasce com o sujeito, né? A opinião pública é formada, né? E ela é formada a partir das experiências vividas nas realidades, nos contextos. Então, quais são as instituições que formam nossas representações, né? Nossos conceitos e nossos valores? É a partir daí que você tem uma opinião privada que coletivamente se torna senso comum de realidade. Comum que eu digo orientada a diferentes sujeitos, né? Que se materializam, por vezes, por exemplo, no voto. E a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, opinião pública. Comigo no estúdio está o professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do curso, bem como professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também doutor em filosofia política, Carlos Williams Jacques Moraes. Professor, nós falamos sobre os conceitos que acabaram gerando o que hoje nós entendemos sobre opinião pública, principalmente no âmbito político, onde ela é mais, como eu posso dizer, valorizada pelos agentes que compõem o universo político-partidário. Mas ela surge dentro do sentido sociológico, se eu não me engano, com Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, ou seja, às vésperas da Revolução Francesa. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E ganha uma leitura completamente distinta. Nós usamos a Revolução Francesa como marco da Idade Contemporânea, embora isso não funcione matematicamente, não é uma coisa tão simples assim, mas e dentro desse contexto de mudança, dessa luta por liberdade, igualdade, fraternidade, e principalmente que acaba deflagrando e demonstrando claramente a questão da luta de classes, deflagrando, eu falo, de maneira visível, né? Temos, ao longo do século XIX, uma série de desdobramentos que continuam ao longo do século XX e acho que não terminaram ainda, e não devem terminar tão cedo. Fica um questionamento que ainda não foi sanado e não sei se um dia será. A opinião pública, como o senhor disse no final do bloco anterior, ela é construída em determinados círculos. A igreja é um deles. Eu perguntei se a religião influenciava ou não. Mas é óbvio que o indivíduo não nasce com a opinião pública formada. Ele vai construir isso dentro da família, primeiro dentro da unidade básica, depois com outros parentes, na vizinhança, eu acredito, deve ter um peso, buscando sempre aceitação social, pelo menos no primeiro momento. Tem a escola, nas suas diferentes fases, e também o ambiente de trabalho, para não citar outros círculos onde, porventura, ele venha a estar presente, como um clube social, por exemplo. E sempre na busca de aceitação por aqueles que têm maior simpatia perante os demais, seja por poder político, por poder financeiro ou por mera empatia. A opinião pública se constrói com base numa política de alianças anterior à política partidária?
Uhum. Política aqui tida como relacionamento humano. Sim. Bom, acho que quando você nos traz aqui o contexto do Jean-Jacques Rousseau, nós temos a possibilidade de remeter a toda uma sociedade em processo de estruturação que nós herdamos, né? Que precisava então ter códigos de organização social, política e econômica, né? E para isso era necessário também uma unidade, né, da população em vista do que? De um projeto de sociedade, né? O iluminismo, logo no início do século XVIII, representou esse processo na França, tardiamente na Alemanha, né, com a expressão, por exemplo, Volksgeist, quer dizer, de um espírito de povo, quer dizer, de uma opinião comum representada, por exemplo, no rei da Prússia, que poderia ser ali um chamado déspota esclarecido, né, que possibilitaria uma nova sociedade, né, com pessoas que, por meio do uso e do uso público da razão, né, pudessem contribuir com a sociedade para que ela viesse a progredir, né. Quando eu falo de uso público da razão, eu me remeto também a um outro pensador muito importante no pensamento filosófico no Ocidente como um todo, que é Immanuel Kant, né? Quer dizer, a grande questão é como nós produzirmos um juízo de valor crítico e esclarecido, né? Hoje nós falamos, opinião pública crítica e esclarecida, ela ocorre quando somos capazes de fazer uma leitura da sociedade que não é, por exemplo, uma leitura com o rigor da exatidão das ciências exatas, por exemplo, né, ou das ciências tecnológicas, mas justamente por envolver aquilo que caracteriza as ciências sociais, as ciências humanas, pode ser reconhecida com o mérito da opinião, né? Nesse caso, quando coletivizado, de uma opinião pública, mas que seja ela crítica, que seja ela esclarecida. E para isso, passando por determinadas categorias, por determinados critérios que a qualificam como crítica e esclarecida. O nosso maior objetivo é produzir essa opinião pública crítica e esclarecida, a fim de que as pessoas possam preservar determinados valores, né, para a manutenção de suas próprias vidas. Um desses valores, por exemplo, é o valor da tolerância, o valor da paz, ou até mesmo o valor da democracia, materializada no Estado de Direito. Tá? Reconhecendo, sobretudo, aquilo que é expressão da opinião pública que se reverte em política pública também. Tá? Bom, a grande questão que sempre a gente problematiza é quais vozes determinam o reconhecimento de uma opinião como pública. Tá? O que nós verificamos? Que, por exemplo, já que a gente falou que a opinião ela é formada, né? Existem pretensas vozes nos diferentes contextos que apresentam projetos de sociedade que visam defender o interesse público, quando, na verdade, estão muito mais a serviço daquilo que os próprios sujeitos e seus grupos lucram, né, com o fato de que uma sociedade, né, ou grandes grupos sociais são capazes de aderir a determinados projetos. Quer dizer, aquilo que a gente poderia chamar de uma colonização ou feudalização da opinião pública, visando atender interesses privados.
Isso, na realidade, me faz remeter a controle de grupos através de subterfúgios, de mecanismos, inclusive de raciocínios incompletos, porque, obviamente, eles não passam pela verdade dos fatos. E acabam mascarando, então, quem se beneficia desse status quo, ou seja, quando a gente fala em status quo, o quadro vigente. Né? Quem se encontra no poder hoje. Nós não vivemos numa sociedade de castas, como na Índia, mas mudar de classe social no Brasil é muito complicado. Exige uma dose de esforço considerável por parte de quem deseja subir dentro da escala social e obter, obviamente, uma renda familiar maior. E dentro desse processo a pessoa pode ou não buscar aliados naqueles espaços que eu lhe falei, que são espaços que são delimitados pela área de convivência. E pelo que eu posso entender do que o senhor acabou de falar, isso obviamente está sujeito a uma série de intervenções e ao mesmo tempo de diálogos construídos abertamente ou não entre esses agentes. Porque quando você constrói um diálogo abertamente, você diz, eu serei beneficiado. Se isso não é aberto, você diz, nós seremos beneficiados. Né? Então, existe um processo que não é completamente honesto nisso. Agora, existe um outro agente que eu preciso trazer à luz ainda nesse bloco, que é a imprensa, ou seja, os veículos de comunicação. E aí a gente parte de um ambiente que não é mais um ambiente real, mas é um ambiente virtual. Então, você tem uma comunidade que assiste uma grande rede de TV aberta, que ouve uma emissora de rádio. Você tem, basicamente, o universo de leitores de um jornal impresso, de uma revista, e também, obviamente, da internet e das redes sociais, que hoje estão sendo também, como eu posso dizer, dominadas por alguns veículos de comunicação. Obviamente, sem o mesmo sucesso que eles obtêm dentro do campo de assinantes, de telespectadores, de rádio ouvintes. Porém, essa opinião pública nos dias de hoje passa por esses diferentes agentes. O ambiente aparentemente mais democrático é o das redes sociais. Por que aparentemente? Nós vivemos num país pobre, então a internet ela é gratuita e, como eu posso dizer, democrática. Aliás, gratuita não. Gratuita depende do ambiente onde você se encontra, né? Mas a internet é democrática se você tiver energia elétrica, antes de mais nada. A gente esquece que algumas regiões do Brasil ainda são poucas, mas ainda não tem energia elétrica com consistência. Se você tiver acesso a uma linha telefônica e se você tiver um bom dispositivo para poder, aí eu falo de um computador, de um telefone celular, para poder acessar essa internet que é normalmente cara, a de banda larga. Né? Então, não, a internet não é democrática. A internet não representa a voz de todos. Os pacotes mais baratos de telefonia celular permitem que você navegue no WhatsApp e no Facebook. Né? Não sei se o Instagram se encontra dentro desses pacotes, mas eu acho que não. Então, nós estamos sendo regidos por interesses, basicamente, de Mark Zuckerberg, que é o proprietário dos dois aplicativos. Isso internacionalmente falando, é lógico, né? Dentro de um determinado limite também. Professor, os veículos de comunicação são controlados por poucas famílias no Brasil e no mundo. Pouquíssimas famílias dominam os meios de comunicação, eu repito, no Brasil e no mundo. E esses meios de comunicação, eles interferem profundamente na formação da opinião pública, na sua opinião, além daqueles agentes espaciais que estão em nossa volta, como família, escola, trabalho? Sim. Os meios de comunicação podem ser compreendidos, sim, como um dos aparelhos ideológicos de formação da opinião pública, né, no sentido de pautar as representações dos sujeitos em suas próprias mentes. Tá? E essa pauta de representações, frequentemente a gente gosta de associar a discussão sobre opinião pública
aos contextos políticos. Mas a gente poderia, por exemplo, associar também ao consumo de determinados produtos. Sim. Né? De modo que a ideia de público, ele pode também se declinar na ideia de publicidade, né? E na ideia também de justamente comercialização e marketing de produtos, né? De bens consumíveis. Formar a opinião pública para o consumo de determinados produtos, a ponto, inclusive, de nós mudarmos a denominação de certos objetos que consumimos, muito mais ligando esses objetos à marca do que propriamente ao produto em si. Quer dizer, só é possível mediante uma representação tão forte que não te associa, por exemplo, ao fato de que você vai comprar lâmina para fazer a barba. Não, você se refere à marca Gillette. Né? Quer dizer, como que isso se forma? Por que que isso se forma? Como que vai se incutindo tal representação na mente dos sujeitos? Né? Eu ouço muito os nossos alunos lá na universidade, né? O que ele vai fazer com relação a alguns textos que nós indicamos. Ele não vai tirar fotocópias. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o xerox, ou até chega a declinar verbo, vai xerocar. Quer dizer, o fato de que existe uma opinião, né, que... corrente que aquela marca representa o produto. Exato. Xerox é uma marca. Então você só tem esse tipo de representação, né, mediante um exercício de publicidade muito intenso. E os meios de comunicação têm responsabilidade nisso. E nesse caso a gente chega à conclusão que lâmina de barbear só pode ser Gillette, fotocópia só pode ser Xerox, embora existam outras copiadoras por aí, tão boas quanto. O mesmo acontece com uma série de outros produtos. Ou seja, a nossa opinião é conduzida a achar que determinado produto é muito bom. Às vezes agindo até de maneira inconsciente. Eu já citei isso em outros programas, falando sobre publicidade e propaganda. A marca Coca-Cola vale mais do que as indústrias, a planta industrial. Isso é interessantíssimo. Sim. E dentro da marca Coca-Cola, às vezes você vai no mercado, você quer comprar um outro refrigerante, na ausência de escolha, você vai automaticamente numa garrafa de Coca-Cola. Muita gente faz isso, né? Eu inclusive. Né? E acabo jogando então no carrinho de compras e saio. Quando eu bebo um refrigerante. Então, de qualquer maneira, nós estamos falando de um processo quase de formatação do subconsciente. E essa opinião pública, tirando a parte de produtos, né, onde a publicidade consegue fazer muito bem. A publicidade não faz só isso muito bem. É bom lembrar que, trabalhando como profissional, ele não foi um criminoso, ele apenas trabalhou. Duda Mendonça construiu Lula como Papai Noel. Né? Lulinha, Paz e Amor, né? Em 2002. Já que todos temiam Lula, né? No final das contas, no primeiro governo, ele manteve todos os princípios macroeconômicos do PSDB, ou seja, dos tucanos. Então, dentro dessa mudança de parâmetros, onde valores passam a ser produtos, nós temos a formatação da opinião pública, como se formata um computador, onde a opinião pública pode sim ser criada a partir dos veículos de comunicação? Pode ser criada a partir dos veículos de comunicação, pode ser modelada de acordo com interesses privados, né? Com interesses de grandes empresas que se utilizam da publicidade para vender os seus produtos. Pode também modelar, né, ou até mesmo instrumentalizar a opinião pública para fazer com que ela venha a aderir projetos e propostas de governos em diferentes contextos e em diferentes meios também, na TV, no rádio, nas redes sociais, né? É bem importante, né, considerar que muitas propostas políticas já estão sendo
formuladas a partir de pesquisas de opinião pública que estão sendo veiculadas, encomendadas, já em 2017, em vista de 2018. Né? Muitos nomes estão sendo definidos como possibilidade político-partidária para 2018 a partir de sondagens, né, da própria opinião pública. Então, e os meios de comunicação, eles têm aí um papel relevante nesta formação, né? Assim como a escola também tem um papel relevante, né, para a formação de uma opinião pública das futuras gerações. Né? São os aparelhos ideológicos que um sociólogo francês, na década de 1960, falava, olha, aparelhos ideológicos estão aí para quê? Para formar as representações, as mentes dos sujeitos em torno de certos valores, né, para defesa de projetos de sociedade. O grande problema é que tanto os meios de comunicação como a escola sempre serão formadoras de opinião pública. Isso não é problema. O problema é o interesse que se encontra na base da formação desta opinião. Se é o interesse público visando atender o bem da sociedade para que democraticamente ela seja ouvida, ela possa crescer, ótimo. Né? E sobretudo quando nós temos a valorização, né, desta opinião pública organizada em sociedade civil, por exemplo, né, em organismos da sociedade civil, que também visam ou devem visar o interesse público. Né? O grande problema é que existem muitos organismos da sociedade civil que reproduzem a lógica do interesse privado que tanto criticam na classe política, por exemplo, ou até mesmo na classe econômica. Né? E isso é um problema, porque concorre para a crítica e a dúvida sobre os reais interesses, né, dessas formas de organização. Né? Por isso que também a sociedade civil organizada, nos diferentes movimentos sociais, nos sindicatos, nas ONGs, precisam sempre ser expressão da esfera pública, né, da população que é capaz de se organizar para reivindicar o atendimento de determinadas necessidades. O que nós nem sempre verificamos, né, nos diferentes movimentos. Há movimentos sérios, é claro que há, mas há também muitas pessoas que estão ali para defender interesses de classes numa perspectiva privada também. Né? Bom, perde daí o seu crédito, né? Quando deflagrado esses mesmos interesses. Né? A grande questão que você também coloca, Ney, sobre a opinião pública, ela pode sofrer, né, a sua revisão sempre quando a própria sociedade é capaz de, digamos, repensar os seus próprios fins. Né? O que é muito difícil frente às forças que visam conservar os valores dessa esfera pública, né? Ou de uma pretensa esfera pública que diz ter opinião crítica esclarecida. A saída é a reflexão constante, eu imagino. A saída é a reflexão constante, mas a saída também é buscar, até numa perspectiva cartesiana, a autocrítica. Né? Para que a partir daí você pense, olha, até que ponto o que eu entendo como interesse pessoal corresponde àquilo que é melhor para o bem comum. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Lente Aberta de hoje e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem.